Vice-presidente Hamilton Mourão encerrou em São Luís a primeira fase de visitas aos estados da Amazônia Legal. O vice-presidente vai alinhar as propostas dos governos estaduais com as metas do governo federal para a preservação e desenvolvimento da Amazônia. Partidos começam a definir posicionamento para as eleições municipais. Vereador Chico Carvalho, presidente estadual do PSL, confirma a permanência no comando da legenda do estado. O governo federal tem 48 horas para explicar a não devolução de verbas a estados. O prazo foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. E na reportagem especial em homenagem às mulheres, vamos conhecer a história da carreteira que assumiu a direção da própria vida e transporta cargas do Porto do Itaqui até as fábricas da capital. Eu já começo o JG te contando sobre o prazo de 48 horas determinado pelo Supremo Tribunal Federal para a União explicar sobre o não repasse das verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados. Esta é a terceira decisão do Supremo Tribunal Federal obrigando o governo Bolsonaro a repassar para os estados recursos do Fundo Nacional de Segurança. Na nova decisão, a Justiça estabelece prazo de 48 horas para que o governo federal se manifeste sobre o não cumprimento das determinações anteriores. O bloqueio foi feito por meio de lei orçamentária proposta pelo governo federal e contingenciou R$1,140 bilhão que deveriam ser distribuídos entre os estados da federação para garantir políticas de melhorias na segurança pública. Isso causa prejuízo aos entes subnacionais, aos estados, que são principalmente os responsáveis pela consecução da política de segurança pública e causam, sobretudo, prejuízo à população, porque essa é uma das políticas mais fundamentais para serem desenvolvidas no âmbito dos interesses da coletividade, que é a segurança pública. Apesar das decisões favoráveis aos estados, a União não se manifestou sobre a motivação do bloqueio dos valores provenientes das loterias. De acordo com a lei que criou o Fundo Nacional de Segurança, no seu artigo 5º, item 11, parágrafo 2º, há uma proibição expressa de contingenciamento sob o risco dos recursos serem empregados em outra área. Bem, diante da constatação pela União de que não vai haver reforma da decisão, o que nós esperamos naturalmente é que haja um cumprimento adequado, tal como deveria ter sido feito desde dezembro de 2019. Mas caso isso não ocorra, nós vamos ter que tentar propor medidas mais drásticas e mais duras. O casarão no centro da capital, onde foi um orfanato no século passado, que abrigou também a Secretaria de Educação, hoje só ruínas. Não é só uma parte da história que pode desabar, há também o risco de acidentes. Por isso, o Ministério Público ajuizou uma ação civil obrigando a Prefeitura de São Luís a restaurar imediatamente o imóvel. Um imóvel de meados do século XIX, localizado na rua Oswaldo Cruz, no centro de São Luís, por onde passam centenas de pessoas diariamente. Mas apesar de nem todo mundo saber, o casarão abrigou um orfanato em 1913. Ele pertencia ao vice-cônsul da Inglaterra, no Maranhão, que veio trabalhar aqui no comércio, numa época onde muitos ingleses estiveram em São Luís na exportação do algodão. Esse imóvel, primitivamente, ele abrigou a família do vice-cônsul inglês, William Wilson, que veio para cá para trabalhar com o comércio, né? E depois que ele foi embora com a esposa dele maranhense para a Europa, esse imóvel ficou à disposição de novos compradores. Foi então que entrou a figura de Dona Luzia Bruce, que era uma benemérita da Sociedade Ludovicense, e ela doou um fundo para o poder público, no nome de uma instituição, para a compra desse imóvel e instituição desse orfanato. O orfanato Santa Luzia levou esse nome em homenagem à Dona Luzia.
Após ela ir embora para Portugal, a maçonaria assumiu a administração que, em meados dos anos 90, passou para o poder público. Há pelo menos 15 anos o imóvel está assim. Agora, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública obrigando a Prefeitura de São Luís a restaurá-lo, visto que o imóvel é de sua propriedade e está em uma área tombada por um decreto estadual. Pelo tamanho do nosso centro histórico, eu creio que a degradação ela é até pequena, entre aspas, se nós fôssemos comparar com outras cidades históricas do Brasil, né? Que algumas delas, inclusive, já até destruíram seu centro histórico. Então, a gente tem o maior centro histórico da América Latina. Bom, a Prefeitura de São Luís não se manifestou sobre a ação civil pública que obriga o município a restaurar o imóvel, mas o espaço continua aberto aqui para os esclarecimentos da Prefeitura com relação à restauração desse imóvel lá no centro da capital. E a seguir, a vinda do vice-presidente Hamilton Mourão a São Luís na série de visitas aos estados da Amazônia Legal. É logo depois do intervalo e você vai ver também como os partidos estão se movimentando para as eleições municipais. É bem rápido, eu volto já. De volta, depois de visitar Belém no Pará, Macapá no Amapá, o vice-presidente Hamilton Mourão encerrou aqui em São Luís a primeira fase de visitas aos estados da Amazônia Legal. Aqui na capital maranhense, o vice-presidente participou de uma reunião com o governador Flávio Dino. O vice-presidente Hamilton Mourão já visitou Roraima e Amazonas e nas próximas semanas irá ao Mato Grosso, Rondônia, Acre e Tocantins. A intenção é conhecer os projetos existentes nos estados para a preservação da Amazônia para alinhar com as metas do governo federal. Olha só, mesmo visitando os estados para conhecer o trabalho de preservação e desenvolvimento da Amazônia, não há governadores no Conselho da Amazônia Legal. Aqui em São Luís, o vice-presidente garantiu que vai existir diálogo. Hamilton Mourão chegou ao aeroporto de São Luís no início da tarde e logo seguiu em uma comitiva ao Palácio dos Leões, onde foi recebido pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. Em pauta, o Conselho da Amazônia Legal, que foi criado em 1995. O Conselho agora passa a ser coordenado pelo vice-presidente e tem como objetivo implementar políticas públicas para a região da Amazônia Legal. Após a reunião, Mourão conversou com a imprensa e destacou os potenciais que podem ser desenvolvidos no Maranhão. O Maranhão, né, ele tem uma porção do seu território incluído aí na parte da Amazônia Legal. Nós temos aqui terras indígenas, tem alguma reserva de área de proteção ambiental, e o Maranhão tem uns programas, como o que o governador mostrou, o programa do Maranhão Verde, que é uma iniciativa que pode ser colocada para os outros governadores com uma forma de eles conseguirem avançar nessa questão. Nessa mudança, o que mais chama a atenção é que, apesar de 9 estados integrarem a Amazônia Legal, nenhum dos governadores fazem parte do Conselho. Apesar disso, o Mourão garantiu que os governadores terão participação efetiva e por isso ele segue visitando cada estado para saber qual é a principal necessidade de cada um deles. Durante a coletiva, Mourão garantiu que o Conselho irá planejar de que forma cada investimento vai ser feito. No ano passado, os governadores da Amazônia Legal conseguiram cerca de 430 milhões de reais que foi resgatado da Operação Lava Jato para combater os incêndios. Acabar com o desmatamento e as queimadas serão algumas das prioridades do Conselho. Na realidade, viu, Eduardo? Os governadores estão participando ao colocarem as suas prioridades e as suas necessidades de integração. Eu vejo que é uma linguagem comum a integração entre as secretarias de meio ambiente, o IBAMA, entre os institutos de terra e o INCRA, de forma que haja uma coordenação de esforços, um aumento digamos assim, da capacidade conjunta de fiscalização e de execução das principais necessidades no tocante a essa questão de queimada, que está muito ligado a ausência de uma regularização fundiária, porque a partir daí você não consegue responsabilizar, você não sabe a quem pertence a terra,
dessa situação que a gente enfrenta. Após a coletiva, Mourão retornou a Brasília, mas nos próximos dias deverá cumprir agenda em outros estados que fazem parte da Amazônia Legal. E o Marcos Saldanha já está aqui no estúdio para fazer a análise política. Marcos, antes da gente falar das questões partidárias e eleições municipais, eu queria que você fizesse uma análise sobre a presença do vice-presidente da República aqui, que a gente sabe das relações estremecidas do governo federal aqui com o governo do Maranhão, mas foi um encontro bastante cordial, né? Pois é, boa noite, Bianca, boa noite a você de casa. Por incrível que pareça, né, ao que a gente tem de relatos das pessoas que participaram, os nossos jornalistas e os demais colegas, é justamente o carisma do vice-presidente Hamilton Mourão, né? Chamou muita atenção a simpatia, o carisma, né? O pronto atendimento a todo mundo. E claro, ele traz uma pauta que é de interesse de um gabinete militar, ele está representando um papel aí importante na Amazônia Legal. A gente lembra de vários projetos que nos governos militares sempre se interessaram por essa questão da Amazônia e tenta aí, claro, dialogar aí com várias regiões, inclusive aí com o Nordeste e com o Maranhão. Chama atenção aos elogios que ele faz aí, essa organização que o governador Flávio Dino e os demais estados do Nordeste têm tido, aí tem se articulado, quer dizer, ele elogia, fala isso com bons olhos, muito ao contrário, um contraponto muito grande ao que faz, por exemplo, o atual presidente, quando tem uma conversa com os governadores, não só o Flávio Dino, mas de todo o Nordeste, né? Então, a presença dele, a conversa dele com o governador e também a dúvida que fica agora, no caso, com um partido. Ele é de um partido que fez, na época, aliança com o presidente Bolsonaro, o PRTB, foi aí uma coligação aí com o PSL. Agora, com o partido marchando aí, o presidente tentando aí oficializar um novo partido, fica essa dúvida aí, como é que vai caminhar o PRTB no restante do país, se continua com o PSL, se vai caminhar junto com o presidente e principalmente aqui no Maranhão, como é que se comporta o PRTB, já que esse é o momento aí de realmente buscar aliança. E a gente tem conversado e acompanhado muito sobre essas questões, né? Isso mesmo, Marcos, é uma pauta constante nos seus comentários aqui no Jornal da Guará com relação às alianças partidárias para as eleições municipais. Bom, recentemente foi divulgada uma informação de uma possível mudança no comando estadual aqui do PSL. A gente sabe que o PSL veio com problemas desde o comando nacional, com a saída do presidente Jair Bolsonaro. E aqui no Maranhão, como é que fica a situação? Pois é, essa é uma grande interrogação, né? A gente já viu algumas especulações, na verdade, de que o deputado federal Gil Cutrim, né, por conta daquele desentendimento, aquele descaminho que teve com o PDT, poderia ser o representante, primeiro, do Aliança pelo Brasil, o partido do presidente Bolsonaro, e agora chegar a falar que ele seria do PSL. Bom, claro que o PSL, ainda que deixe de ser o partido do presidente, ainda é um partido que vai ser cortejado pelo fundo partidário que ele deve manter, né? Ainda não está certo que, por exemplo, esse fundo vai para o Partido Novo, já que o Partido Novo não deve se viabilizar a tempo de concorrer nessas eleições. Isso é praticamente definido, né? Então, o vereador Chico Carvalho parece que ainda não é dessa vez que vai ter a tranquilidade que ele tanto esperava. Inclusive, ele conversou aí com a gente sobre isso. Vamos assistir. Nós estamos vendo nas redes sociais fake news, alguns blogueiros inventando que o deputado Gil Cutrim será o presidente do PSL no Maranhão. O deputado Gil Cutrim é muito bem-vindo ao PSL do Maranhão, vem ajudar o crescimento do nosso partido, é nosso amigo e está sendo recebido de braços abertos no Partido Social Liberal. Seja bem-vindo, deputado Gil Cutrim, no PSL do Maranhão. Muito bem, você vê aí o movimento que o Gil Cutrim fez, né? Primeiro num partido mais de direita, depois veio para a esquerda do PT e agora volta para um partido que o Chico Carvalho diz que é centro, né? Mas que a população em geral costuma associar um partido que era de direita e até um determinado momento como extrema direita, né? E tem mais gente que está tentando encontrar o seu espaço, o seu caminho, é o PT, né? O PT aí hoje também começa a discutir, ou talvez discutir não, finalizar que rumo que vai ter. Se vai ter candidatura própria ou se vai apoiar alguém e, afinal de contas, né,
O PT não resolve isso com muita facilidade, até pelo processo e a natureza do PT, partido grande, com muitos filiados e com muitas linhas, né? Dentro do próprio partido existem várias linhas partidárias que lutam ali para poder se viabilizar, né? A gente também conversou com o vereador Honorato, que fala um pouquinho aí dos rumos do PT. Nosso partido, daqui a pouco, começa um debate de forma mais intensa com relação à conjuntura das eleições de São Luís. Antes de discutir a própria eleição em si, nós vamos apresentar um pouquinho dos desafios que estão impostos hoje à cidade de São Luís e à sua população, no que se refere à educação, à saúde, à mobilidade urbana e à própria discussão hoje em pauta do plano diretor. E no segundo bloco de discussões, nós iniciamos o debate sobre eleições proporcionais e qual o caminho o PT deve adotar. Existe uma tese de lançamento de candidatura própria, que é muito forte, defendida inclusive por mim nos dias de hoje, e existe também a tese de fazermos uma aliança com alguém do nosso campo político. É bem esse o desafio, né? Honorato é o nome, o deputado estadual Zé Inácio é outro nome, né? E também, caso decida não ter candidatura própria e apoiar, também fica a dúvida se marcha, por exemplo, com o PCdoB ou se caminha ao lado aí de outro grupo partidário para essas eleições municipais. Vamos ter que aguardar, então, para talvez nesse final de semana já ter aí uma definição em relação ao PT. É isso aí, Marcos. Eu te aguardo também aqui no JG com mais análise política. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado também. Agora o intervalo, eu volto já com a primeira reportagem em homenagem às mulheres. Às 4h17 tem Praia-Mar, com 4,8 metros. Ainda pela manhã, às 10h35, tem Baixa-Mar, com 1,3 metro. Já às 16h37, volta a Praia-Mar, agora com 5,1 metros. E a sexta-feira termina com Baixa-Mar de 0,8 metro a partir de 23h11. Como assim? Parece que o ano mal começou e já estamos no clima de Páscoa? Isso mesmo, o comércio está enfeitado de ovos de Páscoa, de olho nos consumidores e nas vendas para este ano. As expectativas são as melhores. O carnaval acabou e eles já estão expostos. Os ovos de chocolate são os produtos mais procurados durante a Páscoa e já tem gente de olho neles. A gente tenta limitar o preço, mas também fazer alegria vendo o que eles querem. A expectativa do comércio é de vendas melhores que o ano passado. Nós estamos aí estimando aí um crescimento 15% a mais do que o ano passado, do que 2019. Se depender do desejo das crianças e disposição dos pais, alegria e tradição na Páscoa estão garantidas. É o verdadeiro espírito da Páscoa, da renovação de Cristo, tudo, mas eu acho que é legal manter essa tradição de chocolate, do ovo de Páscoa. Enfim, eu acho bacana, interessante. E olha que notícia boa, o Hospital Veterinário da UEMA vai expandir, com o apoio da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, os atendimentos do Castramóvel, que também tem outros serviços como vacinação. Durante todo o ano passado, em 4 ações, o Castramóvel realizou mais de 280 cirurgias de cães e gatos, 763 vacinações contra a raiva e outras 447 vacinas de prevenção de outras doenças, atingindo cerca de 1.500 animais atendidos. A gente fez um trabalho, um esforço no sentido de realizar 4 eventos durante o ano de 2019, que somou um total de 1.500 animais atendidos pelo Castramóvel. As expectativas para 2020 são ainda melhores, já que as ações serão ampliadas para todos os municípios da região metropolitana de São Luís. Hoje o Castramóvel ele não depende mais do material, da estrutura do hospital. Ele já tem sua estrutura. Com essa estruturação, a gente pode ir até as cidades próximas, como São José de Ribamar, Passo de Lumiar, Raposa e a cidade de São Luís. É importante lembrar que o serviço não tem a finalidade de fazer atendimentos de animais em situação de rua. Estes só serão atendidos caso sejam acompanhados por alguém da comunidade até o fim dos procedimentos necessários. Se o cão de rua
tiver uma pessoa que recolhe, que leve, ele será atendido. Mas se destina mais para aquele que tem um responsável, um tutor. Domingo é o Dia da Mulher e no mundo todo, viu? E aqui a gente começa a nossa série com 2 reportagens especiais que vêm como homenagem às mulheres que merecem reconhecimento todos os dias do ano. E melhor, a mulher jornalista contando a história de outra mulher. Aquela palavra que ganhou força no planeta todo, sororidade, é a união e a aliança entre nós mulheres. A Mariana Dias foi conhecer o dia a dia da Cândida Maria Nascimento, carreteira por profissão, a mulher que assumiu a direção da própria vida. Uma carreta de 18 metros que pode transportar até 49 toneladas, dirigida por uma mulher. O sonho de ser motorista veio da adolescência. Aos 32 anos, a Cândida vive a sua realização. Então, é uma profissão, né, que eu tenho muito orgulho de ser motorista, né? Uma profissão masculina que não é fácil, né, de você estar no meio deles. E ainda mais sendo menina, né, num caminhão desse tão grande. Mas é uma profissão que eu admiro, né? Com muita garra, enfrento aí no dia a dia. Eu faço um serviço normal como outro motorista qualquer. A gente trela, a gente destrela caminhão, a gente carrega, descarrega. Segundo dados do Ministério das Cidades, no Maranhão, 25.904 profissionais são habilitados a dirigir caminhões e carretas. Desses, 347 são mulheres, um percentual de 1,3% que mostra que quando se tem um sonho, é possível realizar. Todos os dias, antes de sair para buscar a carga no Porto do Itaqui, é preciso fazer a revisão do veículo e lá está ela, mostrando que isso também é coisa de mulher. Com a certeza de que é capaz, ela encara todos os dias de trabalho, mas dessa vez nós vamos juntos. Gente, aqui dentro é muito grande, tem vários botões que a gente nem sabe para que serve. E, Cândida, eu imagino que seja muito difícil, né, conduzir um veículo tão grande como esse. Sim, não é fácil, é difícil, mas a gente acaba aprendendo, né? A gente está no dia a dia aí e a gente acaba sabendo, aprendendo para que serve cada um deles. E estamos aí, é difícil, não é fácil, mas quando a gente quer e ama o que faz, a gente acaba se esforçando e aprendendo. E não é porque ocupa um lugar tipicamente masculino que ela perde o lado feminino. As mãos no volante têm as unhas feitas. E antes de seguir viagem, a maquiagem também precisa tá ok. Em média, são 3 a 4 viagens para carregar a carreta no porto e levar a carga nas fábricas. Ela acompanha todo o processo e tem sido motivo de orgulho na empresa. Com toda certeza. Como você disse, nosso quadro é 99% homens. Hoje aqui na empresa nós temos ela de carreteira, né? E ela serve como exemplo para outras pessoas, pela dedicação, pela pontualidade, pelas coisas de como mulher que outras pessoas podem agregar também. Apesar de no início da carreira não ter recebido incentivo de todos que souberam da vontade de estar à frente de uma máquina como essa, ela escolheu não desistir. Mesmo quando precisou encarar o preconceito, ela sabia que ia conseguir. O fato de a gente ocupar uma profissão como essa é muito satisfatória. Eu recebo muitos elogios assim, de meninas, eu incentivo muitas. E eu dou um recadinho aí, quem quiser, aí é muito gostoso de estar nessa profissão, no meio deles aí, de uma profissão masculina. E ela não quer parar por aí. Está nos planos pilotar um avião um dia. E quem duvida que ela chega lá? Quem duvida, né? Ninguém, a força da mulher. E o Jornal da Guará fica por aqui. Aproveite muito bem a sua noite de quinta e amanhã vem sextar aqui comigo no JG a partir de 6h30 da noite. Eu espero por você.